Olá, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Prova com Consulta, né? Nosso terceiro episódio. E como eu dei o espólio. É espólio que fala? Spoiler. Spoiler? Eu tô Spoiler. aprendendo a ser youtuber, vocês estão vendo. É, a gente vai conversar hoje com alunos do primeiro ano, né? Então a nossa prova de hoje, o tema da prova de hoje é os desafios e as dificuldades do primeiro ano de um universitário, tá bom? Esse é o papo de hoje, tá bom? Antes de eu apresentar os nossos convidados, eu quero agradecer novamente a toda a galera aí que está acompanhando a gente. É, Parcialmente eu já me sinto realizado, porque era um projeto pessoal assim que eu queria muito que amigos, familiares e obviamente a comunidade universitária tivesse ciência, né, das grandezas, dos desafios, né, das conquistas, dos problemas que a gente vivencia dentro da UFMT e fora também, né? De novo, fica meu convite para a sociedade, né, membros de diferentes órgãos para vir participar com a gente, tá bom? Então, quero agradecer o apoio de todos, né? Eu tive, olha, 3 likes, é muita coisa, né? Muito. Não, teve mais, hein? Teve bem like. O número de inscritos aumentaram. Então, eu quero agradecer o apoio que a comunidade está tendo com o nosso projeto. E a tendência é aumentar. Porque nossa equipe, nossa produção, eu acho tão chique falar que é uma produção, a gente vai aumentar a capacidade ou a tendência de infiltrarmos esse conteúdo. Então, nos bastidores aqui está a Amanda, né? E uma das nossas participantes também é candidata, os dois, né? Os dois se interessaram em fazer parte da nossa equipe. Então, o nosso próximo degrau que a gente vai atingir desse projeto é inserirmos esse conteúdo em mais plataformas. Então vamos abrir nosso canal no Instagram, no TikTok. Eu não sei usar, mas vamos inserir, né, Amanda? A Amanda depois vai falar um pouco com a gente aqui sobre esse novo degrau. E a intenção é isso, disseminar o conteúdo em diferentes plataformas para a gente conseguir atingir mais pessoas, né? E levar informações de conteúdos de dentro e de fora da UFMT para a comunidade do Araguaia, de Mato Grosso e do Brasil, que estamos na internet. Então, de novo, lembrando por favor, para quem puder nos ajudar, né, se inscrevendo no canal, dando aquele like gostoso no nosso canal, para a gente conseguir disseminar essa informação para mais pessoas. Vamos lá para o que é mais interessante. Então, como eu falei para vocês, a prova de hoje é os desafios e as dificuldades do primeiro ano de universitário. Então, essa é a prova e a consulta será com a Laiane e o Fabrício. Laiane Silva e Fabrício de Freitas. Os dois são alunos. Na faculdade, a gente considera os primeiros alunos, o primeiro ano da pessoa como calouro. Um calouro, né? Existem outros nomes mais pejorativos, mas vamos abafar o caso aqui. Eles são os calouros e estão vivenciando, porque ainda não finalizaram esse primeiro ciclo da universidade, e é disso que eu vou falar. Então, sejam bem-vindos, Laiane e Fabrício. Obrigada, professor. Obrigado, professor, pela oportunidade de estar aqui. É uma satisfação, de verdade mesmo. E bom, e a tendência é essa, né? A gente abrir espaço para as pessoas, para os alunos, né? Então fica meu convite aqui para outros candidatos. Deixa eu só colocar essa tela aqui escura. E aí auxilia um pouco na iluminação. Inclusive, nós melhoramos um pouco a iluminação, temos caneca personalizada.
Olha, estamos atingindo um nível inimaginável. Mas vamos lá. Bom, para o pessoal de casa um pouco conhecer vocês, quem vocês são, né? Não é só um nome, Laiane e Fabrício. Então eu queria saber, vou começar com a Laiane. Laiane, aonde você mora aqui na Barra e há quanto tempo você mora aqui na Barra? Bom, Barra do Garças, né? Isso. Eu moro já tem há mais ou menos, vai fazer um ano, eu acho que já tem 1 ano e 3 meses, que eu me mudei em janeiro pra Barra. E eu moro no centro mesmo da cidade, porque fica mais perto dos pontos de ônibus, né? Onde eu moro é em torno de 600 metros, ponto de ônibus, então eu gasto em torno de 10 a 15 minutos para chegar. E o centro é muito bom para aqueles que não têm um transporte, né? Uma moto ou um carro, por conta do ponto de ônibus e porque fica mais perto de coisas pessoais pra gente resolver, mercado, farmácia. Então, por isso que eu escolhi morar no centro da cidade. E de que cidade você está vindo? Eu sou de Canabrava do Norte, é 640 quilômetros, km aqui da Barra. Então, tá bom. Então dá um beijo, um abraço pra mãe, pro pai, pra Xuxa. Oi, pai, oi, mãe, beijos, amo vocês, estou morrendo de saudade. Quem diria, né? A Laiane saiu lá de Canabrava pro mundo. Sim, pois é. Você aqui mora sozinha ou com outros colegas ou numa... Não, eu moro sozinha. Sozinha mesmo. Tá bom. E a Laiane faz que curso? Eu faço enfermagem. Então, o primeiro ano do curso de enfermagem, né? O Isso. curso de enfermagem são quantos anos? São 5 anos. 5 São anos. 10 semestres. Então tá bom. Essa é a Laiane. Essa é a Laiane. E o Fabrício? Fabrício, da onde você vem? Eu sou de uma cidade de Nova Nazaré, que é do interior, daqui do Mato Grosso mesmo. É perto de Agoboa, acho que vai dar mais ou menos em torno de uns 55 quilômetros de distância. Daqui da Barra? Não, daqui da Barra vai dar uns 270. 270. Mas da onde eu morava, que é uma cidade menos conhecida, é 50 quilômetros de Agoboa. E aqui você mora sozinho? Aqui eu moro sozinho também. Aqui perto da faculdade mesmo. Eu optei mais perto da faculdade por conta do meio de locomoção, né, que eu já tinha. Então era mais fácil pra mim todos os dias ir pra faculdade e quando eu precisar ir ao centro eu só pegava e vou e não vai interferir em nada e também não tem aquela deslocação que vai dar aquele trabalho. Uhum. E você é do curso Eu sou do curso de farmácia. de farmácia. Então temos 2 representantes aqui hoje, calouros de enfermagem e de farmácia, Isso. né? Aí o público já conhece um pouco da história de vocês, né? Mas lembrando que o tema da prova é as dificuldades, os desafios, né, do primeiro ano, porque eu me colocando como pai, né? O aluno, um filho, né, passando na universidade pública, né, que assim, para muitos é um sonho ainda para o Brasil, né? A gente não consegue abraçar toda a população. Então, eu acho que o primeiro impacto, para a grande maioria, é de grande felicidade, né? De uma conquista muito grande. E eu imagino para os pais de vocês também. Mas, depois dessa euforia, dessa novidade, né? Vai caindo uma ficha. Uma pergunta para vocês. É a primeira vez que vocês moram sozinhos ou já tiveram essa experiência antes de entrar na universidade? Primeira vez morando sozinha. Não, é a primeira vez, professor. Primeira vez. Totalmente Então, diferente. eu imagino que venha desafios, é esses desafios Sim, que a gente vai falar. Fabrício, em relação assim, quando você chegou, porque você vem de uma cidade pequena, então. Sim, Não que Barra seja uma cidade muito grande, não, né? mas em comparação a mim, em comparação a Bahia é bem pequeno. Lá tem 5 mil habitantes. 5 mil habitantes. Nossa, do meu tanto da Canabrava. Então já situações similares, né? O que foi o impacto de vocês quando chegaram? O primeiro impacto? Que a cidade, por si só, tirando a questão universitária, ela já causa um impacto. Como é que foi esse impacto? Positivo, negativo, assustador? Como é que foi para vocês? Professor, eu acho que foi um mix de coisas, assim. Eu acho que ele foi positivo, foi negativo e também foi assustador ao mesmo tempo. Por conta que você, tipo assim, que você mora em uma cidade pequena. E aí você vem pra uma cidade que é consideravelmente bem grande em comparação ao que você morava. E aí você, em comparação de você estar em uma cidade nova, de uma faculdade nova, entendeu? Em desafios novos, você morando sozinho, então é totalmente diferente. É um rumo que você nunca tomou e é alguma coisa que, entendeu? Que bate aquela realidade, te dá aquele medo mesmo. Mas eu acredito que, tipo assim, seja
faz parte do amadurecimento, então vai fazer bem de qualquer forma, entendeu? Então, a gente tá aqui em busca de um objetivo, em busca de um sonho. Então, são desafios que cada um tem que passar e que vai dar tudo certo. Sei. E pra você, qual foi o... Teve alguma coisa mais impactante da cidade ou nada assim, mais ou no geral? Assim, eu acho que eu nunca eu vim visitar assim pra ficar muitos dias, só passava mesmo de passagem pela cidade. E eu acho uma cidade que, igual o senhor comentou, ela não é muito grande, mas também ela não é pequena em comparação da onde a gente veio. Então, acho que é uma cidade que ainda é segura, então eu tive uma boa impressão disso, né? Que até deixo mais meus pais tranquilos, né? Em questão de segurança, em questão de. Também eu tenho alguns amigos, né? Alguns conhecidos que também são da minha cidade, então traz mais aquela segurança. Então, foi uma cidade, assim, de passagem muito boa. E também o campus daqui, nossa, é bem tranquilo também, né? Ele é bem aconchegante, né? Que se diz, porque são um pouco o número de estudantes aqui. Então, foi muito bom esse primeiro impacto, assim, que eu tive. Mas também veio as dificuldades, né? Porque tem a questão de comprar casa, comprar móveis, arrumar essas coisas todas, tipo, contrato, tudinho. Então, acho que no primeiro momento a gente não tem nem como ver se, nossa, eu quero conhecer a cidade, tudinho, porque vem todas as questões de organizar, né? Pra morar Uhum. aqui. Então, Eu hoje estou como professor, mas fui, eu acho que a maioria ainda da minha vida eu não compensei na balança, não, mas eu fui mais estudante do que professor, né? E eu vivenciei isso muito. Eu sou natural de Barra do Garças, nascido e criado, mas eu fiz meu segundo grau em Goiânia, e eu fiz parte da minha pós-graduação em São Paulo, e depois eu fui morar fora do Brasil, nos Estados Unidos. E na minha experiência, eu hoje passando por tudo isso, eu vejo assim que muitos medos também que a gente sente, às vezes, muitas vezes é criado na nossa cabeça, né? Não tô falando que não existe risco, mas, por exemplo, quando eu fui morar em Goiânia, eu achava a cidade enorme, né? Eu tinha um pouco de medo de perder. Depois eu fui me acostumando, né? Quando eu fui para São Paulo, né, eu já namorava com a minha atual esposa, e eu falava, olha, ela foi primeiro, né? Eu fui visitar, ela falou, eu vou te passar o endereço. Eu falei, passar o endereço? Você tá doida? Você tem que me pegar aqui, como é que eu vou pegar um metrô? Eu medo, receio, né? De me perder na cidade de São Paulo, né? Uma metrópole enorme. Aí depois, quando eu fui morar, então, quando você vai para São Paulo, você já acha Goiânia mais fácil, não? Goiânia, pô, é aconchegante essa visão, né? Aí quando eu fui morar nos Estados Unidos, e quando eu fui, eu mal falava inglês, aí eu já achava, não, São Paulo é fácil, todo mundo fala português, eu entendo. Então, quanto mais os desafios é maiores, a gente ainda continua criando alguns monstros, né, assim, problemas, e depois que você supera, você fala, não é tudo isso. Mas mesmo assim a gente passa por isso, né? Então a gente não pode ignorar esse passo. E para algumas pessoas é simples, mas para outras não. Algumas pessoas travam por isso, diminui a produtividade escolar por isso, e às vezes desiste de um curso que era uma enorme conquista por isso. Vocês vivenciaram algumas pessoas dentro do curso de vocês, assim, em relação à cidade? A gente não está entrando ainda na faculdade, mas por problemas externos acabou desistindo, ou como vocês estão pouco tempo na universidade, isso não aconteceu ainda? não, eu não tive ninguém que eu conheça que teve esse tipo de situação. Professor, eu tive, inclusive foi uma colega de turma minha que entrou junto comigo. Ela veio de uma cidade pequena também. Tipo assim, acho que eles acreditam que eles eram ribeirinhos, entendeu? Assim, não sei, acredito que fosse do Pará, eu não tenho mais ou menos essa noção. Mas eu vi que tava um problema pra ela por conta dessa deslocação, entendeu? Porque ela veio praticamente sozinha, ela não teve apoio, mas ela veio em busca do sonho, entendeu? Então eu acredito que por ela estar sozinha, não ter esse apoio mesmo assim do pai, da mãe e de alguns outros familiares, ela acabou que desistiu do curso, entendeu? Ela tá, atualmente ainda mora em Barra do Garça, mas ela tá trabalhando. Ela desistiu do curso porque ela precisava se manter, ela não tinha essa estabilidade dos familiares, então ela foi e desistiu. E assim, você tá falando uma visão assim do lado do filho, né? Uhum. Eu como pai, cara, e depois que você vira pai, você vê que não é que você se torna pai e você sabe o que fazer. Muitas vezes o pai não sabe o que fazer, mas você acredita
pelas suas experiências, que existem alguns caminhos melhores ou piores. Então, às vezes, o pai pode pensar assim, não, eu vou deixar um pouco solto para dar liberdade e ver como é que sai, né? Ou tem aquele pai, não vou deixar, vou ligar toda vez, vou estar lá presente, vou ir lá morar com ele. Então, tem diferentes, acho, conduta em relação ao pai, e eu não sei julgar qual é a melhor e a pior. Porque, às vezes, você dá um espaço para ele viver a vida de adulto, né? E, às vezes, esse espaço pode acontecer essas dificuldades. No geral, para você, Elaine, morar na Barra, então, em relação à cidade, é tranquilo. Ela apresenta alguns desafios para você, a cidade em si. A cidade, sim, acho que também a locomoção também, né? A gente não tem transporte, então é um pouco difícil, né? Porque a gente depende do ônibus para vir para a faculdade, mas a gente também tem que ir em outros lugares, né? Apesar que quem mora no centro acaba que tudo que for para resolver em questões de documentações, caso precise, tá ali no centro, mas acho que a locomoção é algo que é muito complicado aqui dentro da cidade, porque é uma cidade que não tem como você ficar, tipo, andando muito a pé, porque tem muito. Você tá subindo ou descendo? Isso, né? É bom que aumenta a panturrilha, né? Mas acho que essa é uma grande dificuldade, né? Mas tem outras que a gente vai, né, expor muito aqui. Ô Fabrício, em relação, assim, essa mudança, você sai de uma estrutura familiar, né? Independente, porque tem famílias e famílias, todas têm um pouco de problema, mas você sai de uma estrutura familiar e vem morar sozinho nesse mundo novo para você. Como é que foi essa mudança sua de sair? Porque essa mudança não é o fato só de mudar, é o fato de você administrar uma casa, né? Por mais que os pais dão aquele apoio, mas você administra uma casa, né? Nessa hora que você descobre, fala, rapaz, eu deixei a toalha molhada, ela tá aqui até agora molhada, lá em casa não ficava. Como você administrou esse negócio de sair da casa dos pais e morar sozinho, administrar uma casa? Professor, pra ser bem sincero, não é fácil, viu? Porque assim, quando a gente tá na casa dos nossos pais, a gente tem essa comodidade de chegar e já tá feito, ou então a gente não precisar se preocupar com alguma coisa porque sabe que tem outra pessoa pra fazer, entendeu? Mas já quando, tipo assim, eu vejo, quando eu vim pra cá, eu tava com muito medo de vir pra cá, por conta de eu estar sozinho, por conta de eu ter que fazer as coisas sozinho, né? Mas eu acredito que é importante, sim, a gente ter esse tipo de vivência pra gente saber como é que é aprender a dar valor na nossa família, aprender a dar valor na nossa vivência que a gente teve, entendeu? E também pra amadurecer. Então eu acho que foi difícil, sim, mas foi um processo necessário. Então hoje em dia eu administro o seguinte: durante a semana eu estudo, eu faço as coisas da faculdade em si. E aos final de semana eu organizo, eu faço aquela limpeza, entendeu? Se é, tipo assim, a gente tem um RU aqui pra comer, que é o restaurante universitário, né? Então a gente come aqui quando dá, e quando a gente não quer, ou por falta de tempo, ou comodidade, a gente come em casa. E é isso, a gente faz. Pelo menos eu faço essa divisão desse jeito, entendeu? Mas roupa, você lava tudo aqui, É tudo é em casa. tudo em casa Tudo em você casa, mesmo. aham. Aí, tipo assim, eu não deixo acumular muita coisa, não, entendeu? Tipo assim, se eu vejo que eu tô com uma aula vaga agora na parte da tarde, eu vejo que já dá pra lavar, eu já lavo pra não acumular e não dar aquele trabalho final de semana que já tem outro compromisso, entendeu? Mas se fosse para ponderar uma dentro de casa, assim, o que que você acha mais difícil de você administrar isso? Mas acho que organização. Organização. Organização, porque você tá ali naquela correria, você já chega, você já pega uma roupa, aquela roupa já não ficou boa, você já tá incomodado, você já arranca e já joga aquele ali no chão, entendeu? Então eu acho que com certeza organização. Aí você vai lá e faz vamos supor, um café da manhã, e aí você já tá atrasado pra aula, você já tem que ir correndo, entendeu? Então a louça já tá suja ali, você tem que chegar e já tem que lavar a louça, então eu acredito que tem com certeza organização. E para você, Helene, como é? Assim, nenhuma experiência é única, né? Nenhuma. Porque É. isso é com certeza a organização, organizar uma casa é difícil quando você fica o dia inteiro aqui dentro, né? E realmente, igual ele pontuou, tudo que a gente vai fazer é a gente que vai ter que estar fazendo, né? Então, a roupa na máquina eu que vou ter que pegar, não vai ter ninguém, vasilha. Ai, é uma tristeza, porque você olha, você tem que lavar ela, não tem ninguém pra você falar, você tem como você fazer? Porque, tipo assim, eu tenho que estudar pra uma prova. Não, é você
ou não tem. Então é uma grande dificuldade manter uma casa, né? Porque você é estudante, né? Porque quando a gente tá na casa dos nossos pais, a gente é estudante. A gente ajuda a nossa mãe, mas tem um apoio ali. E dentro da sua casa só tem você. Além, sem contar as dificuldades que você encontra no decorrer. Por exemplo, na minha casa, essa semana, eu descobri que vai ter que fazer meio que uma manutenção lá dentro. E esse mês eu não tem como eu estar lá na minha casa pra fazer essa manutenção. Então, é tipo, essa dificuldade você fala, é só eu que tenho que fazer e mais ninguém. E aí vem aquela questão da organização, porque eu acho que é o ponto principal, se organizar como estudante. Porque a gente tem que se preocupar com a faculdade, mas se a sua casa tá bagunçada, você não consegue tá bem lá nos estudos, conseguir estudar. Então vira assim uma bola de neve, principalmente em período de prova, que é muito difícil. Então acho que é muito questão de organização, saber organizar, ter um cronograma assim excelente, o que a gente nunca consegue seguir, né? Mas é bem E complicado. como uma dona de casa, que tem alguma tarefa que é mais difícil, você acha mais chato? Porque pra mim, quando eu te exerci isso, passei por todas essas etapas, eu detestava lavar coisa de cama, edredom, e era no tanquinho, o tanquinho não vai. Aí você tinha que ajudar, e aí eu já namorava, ele e minha namorada, a gente torcia fora pra tirar, e grande. E já nessa época eu lembro que era em São Paulo, frio, e com água fria. Cozinhar, eu cozinho, eu acho que eu cozinho até bem. Organizar a casa naquele nível de homem, assim. Quer dizer, eu não quero fazer padrões, né? Mas eu sou, assim, não. Tô mais ou menos organizado. Mas essa é a minha tarefa. Nossa, lavar no tanquinho. Coisa grande, pesada, Ai, sabe? é complicado. Mas a minha tarefa, assim, que eu acho complicada pra mim é questão de comida. Porque tem gente que prefere ficar sem comer, né? Se eu ficar sem comer, eu vou de arrasto a qualquer momento, né? Então, acho que a comida é um ponto principal pra mim, que eu tenho que chegar da faculdade, né? Eu chego em torno de umas 6 horas da tarde. Aí eu também vou pra academia, que eu invento também de querer ser saudável. Aí eu chego em torno de umas 8h30. Aí eu olho assim, cara, tem que fazer comida. Aí eu, meu Deus. Aí eu quero dormir cedo, porque a gente acorda às 6 horas. Aí fica aquela fica muito complicado. Então, eu acho que a comida pra mim é a coisa mais difícil, assim. Então, eu faço todos os dias. Então você Mas não come na universidade. não, eu como sim. O almoço é sempre aqui. Mas a janta eu como em casa, mas dependendo às vezes 5 horas da tarde, eu como aqui pra ir já pra academia, pra não ir em casa lanchar pra depois ir pra academia. É porque eu como o tempo todo. Só fazendo um parênteses, você não inventa de fazer academia, você está investindo na sua saúde mental. Porque muita gente pensa Ponto assim, importante. pensa que academia é questão de saúde, é questão de corpo, mas para mim, o número um é saúde mental. Porque o exercício, em si, seja musculação, exercício, você libera substâncias químicas na sua circulação e substâncias que são estimuladas por. É... Me fugiu o nome aqui. Antidepressivos. Isso é verdade, Antidepressivos porque estimulam esses neurotransmissores que são liberados. Então, e é um pouco de alívio, sabe? O exercício. Eu não sou daquele, eu faço. Hoje eu posso dizer que eu tenho uma vida, eu não sou sedentário, né? Mas falar que eu tenho um prazer. Mas quando eu estou fazendo, eu sinto. E quando eu acabo, aí que você sente o meu corpo, assim, eu sinto já imediato. eu Sabe? já gosto bastante. Nossa, eu tenho uma amiga que fala: Meu Deus, Laiane, você vai ficar o quê? 2 horas lá dentro? Eu gosto porque eu converso. Então, é um outro círculo, né? Porque a gente passa o dia inteiro aqui. A gente tem um círculo dos estudantes, lá na academia vai ter outro, né? Então, sai um pouco desse ambiente que é o tempo todo estudo, matéria, projeto de extensão, não sei mais o quê. Então, acho que realmente, e eu sou uma pessoa muito estressada, e a faculdade em si estressa, né? Qualquer pessoa. E eu já tenho um alto nível de estresse, então, juntando com a faculdade, meu Deus. Então, acho que a academia é um refúgio mesmo pra mim, e me ajuda muito. Tá, agora a gente contextualizou essa parte, né? Como é a estrutura de vocês fora. Agora vamos começar a entrar dentro da faculdade, que é o tema da prova de hoje, né? É, nesse primeiro ano de vocês aqui,
Porque a gente escuta falar, a gente vê coisas na internet, acho que hoje se tornou o principal veículo de comunicação, principalmente Sim. para os jovens, adolescentes. O que se vendia ou que se vende é uma realidade, é isso que vocês esperavam, do que vocês. Porque a gente constrói coisas antes da coisa ser concretizada, a gente vai idealizando, né? As coisas. Foi o que vocês imaginavam ou não? A faculdade em si, Isso. professor, eu acho que foi até mais. Eu não tinha tanta expectativa sobre as grades curriculares, sobre o corpo docente. Eu, tipo assim, eu sabia sim que era uma faculdade muito boa, tinha uma grande organização, mas ao entrar aqui dentro você se vê com uma realidade totalmente diferente. Eu acreditava que ia ser uma faculdade totalmente agitada, que fosse todo mundo assim, um em cima do outro, com pressa, mas não, é totalmente tranquilo, entendeu? Todos os professores já são qualificados. Então, tipo assim, a gente, em si, a gente pega mesmo nessa qualidade. Será que realmente é? Será que realmente, até a partir do momento que você chega aqui, que você começa a viver e você vê que realmente é, entendeu? Então, a gente que tá de fora, a gente que não tem essa realidade, a gente, tipo assim, fica nessa dúvida se é ou não é. Então, só a partir do momento que você chega aqui que você vai tirar as conclusões, que você vai ver como é que é o dia a dia, entendeu? Como é que são as pessoas aqui. Bom, no contexto faculdade, não no contexto na UFMT aqui, em questão de organização, de estudo, é bem diferente, porque eu acho que a gente hoje na internet a gente absorve um conteúdo muito produtivo, que o tempo todo a pessoa é produtiva. E não, a gente não é, porque a gente sempre tem que ressaltar que cada pessoa tem uma realidade diferente da sua. Eu não trabalho, mas outra pessoa trabalha. Então, é bem diferente isso. Então, se aquela pessoa que você viu na rede social, ela tá, tipo, tirando notas excelentes na faculdade, estuda, às 5 horas da manhã ela acorda pra estudar, ela é bem diferente, ela tem talvez a faculdade dela, a questão da organização é diferente da sua. Então, realmente, eu acho que esse ponto de falar é diferente do que a gente viu na internet em questão de universitário, é sim, é bem diferente, porque eu acho que só quando você tem a vivência que você vai poder falar. Então, eu acho que quem vai entrar agora no ano que vem, né? Eu acho importante observar isso, não ter essa cobrança de entrar, eu vou ser, ai, tal pessoa eu vi na internet que faz isso e isso na faculdade. Eu acho importante a gente primeiro entender o ambiente que a gente está entrando. Então, eu acho que realmente é bem diferente do que você acha que é a faculdade. Quando a gente sai do ensino médio, a gente sai, ai, a faculdade é assim, e é muito diferente. Eu acho que só na experiência, assim, vivenciando que a gente cria uma ideia. É, Eu também concordo com a Laiane, tipo assim, né, nessa questão de absorção de conteúdo. Porque a gente para pra ver alguns vídeos, seja no Instagram ou no TikTok, e a gente vê aquela rotina totalmente organizada. Acompanha comigo uma rotina comigo de um estudante que mora sozinho e alguma coisa, entendeu? E a gente pega pra se ver, será que eu consigo ser assim? Será que o porquê que essa pessoa é assim e eu não consigo? Porque desde que eu cheguei aqui, a realidade é totalmente diferente. A gente acha que a gente dá conta de conciliar uma faculdade integral com academia e com trabalho, porque eu também trabalho, entendeu? Então, se a gente se doa pra muitas coisas, a gente se perde pra gente mesmo, entendeu? Então, aí você quer conciliar tudo, você quer conciliar seus estudos, quer conciliar sua vida social, sua vida pessoal pra você mesmo, que querendo ou não, a gente precisa desse tempo pra gente mesmo, pra gente se ver, saber, pra gente se organizar, entendeu? E não tem esse tempo. Então, a gente pega, e aí isso vem resultado no nosso dia a dia, no nosso emocional, nas nossas notas. E a gente se cobra muito por conta disso, porque a gente busca a vida perfeita. E a gente esquece de aproveitar os pequenos detalhes, entendeu? Então, eu acredito sim que a internet ela possa interferir de uma forma negativa, mas também tem as formas positivas, né? Que a gente pode se inspirar, que a gente pode caçar alguma coisa para se guiar naquela questão, né? é interessante o rumo que a conversa foi, né? É, porque assim, a internet, qualquer meio, geralmente a gente tem um padrão de qualidade. E aquele padrão é como se fosse um modelo, né? Sei Sim. lá. E eu vou dar um ponto de vista muito pessoal, né? Peço licença, porque às vezes você está conversando, e aqui é muito pessoal, é da nossa experiência, né? Não tem a intenção, assim, de caracterizar, rotular uma coisa, não, assim,
colocar um estereótipo. Mas para mim, eu sou muito mais um aluno dedicado e ele esforçado e ele dinâmico, sabe? Faz projeto de pesquisa, envolve em outras coisas na faculdade do que o aluno nota 10. O aluno nota 10 em prova teórica, ele muitas vezes ele se dedica muito a um lado e ele ignora o mundo que se é. A palavra universidade, né? Essa dimensão dessa palavra, dentro da universidade a gente pode fazer muita coisa que nem sempre reflete na sua nota, mas para o seu crescimento. Para mim, o que vocês relataram de viver sozinho, dessas dificuldades, para mim isso já é uma avaliação para a vida. Vocês não vão ganhar um diploma para isso, mas que tipo de pai, de mãe, de companheiros que vocês estão tornando para o futuro, para a vida de vocês. Então, assim, vem uma pancada, um desafio, minha casa tá bagunçada. Cara, eu vivo isso. Então você vai ficando calejado, assim, e isso vai fortalecendo. Dificuldades fortalecem a gente. Então, na minha experiência, assim, eu me dou muito bem, assim, fico encantado com um aluno, assim, que às vezes ele não é o melhor aluno em nota, mas ele é diversificado. E no mundo lá fora, eu acho quanto mais dinâmico, não, eu sei fazer isso, não, aqui eu dou um jeito. Então lá fora, a pessoa às vezes não quer só um farmacêutico, a pessoa não quer só um enfermeiro, quer um gerente, ele quer um cara de relações públicas, um cara descolado que consegue influenciar e conversar com diferentes públicos, né? Eu acho que esse ponto é até interessante, que eu acho que faz o diferencial dentro da nossa universidade. Essa ideia da gente ser muito. A gente ter as nossas escolhas aqui dentro, né? Do que a gente quer se tornar. A gente tem aquela cobrança, né? Fazendo uma comparação com outra universidade que é particular, por exemplo, que não tem essa diversificação aqui dentro, né? Porque a gente tem projetos de extensões, a gente tem iniciações, a gente tem. Aqui a ideia do projeto, por exemplo, é algo diferente. Então, vai sair muito, porque notas realmente, a gente precisava, acho que eu precisava escutar isso, porque notas não vai definir a enfermeira que eu vou ser, o que eu quero me tornar depois que eu terminar a faculdade. E realmente, eu acho que essa é uma quebra que a gente tem, porque igual na internet a gente pode ver que a pessoa é excelente com notas, tudinho, mas talvez ela não é criativa, ela não tá em outros ambientes ali. Então, realmente, isso é um ponto importante. Mas também, retornando à questão da internet, mas isso não quer dizer que a gente também não leve aquela pessoa que tá gravando a rotina dela como uma motivação, porque a gente também não pode ser acomodados. Então, eu acho que é importante isso também. Juntando um pouco da conversa anterior com essa já da universidade, vocês acham que a questão, assim, porque vocês moram sozinhos, eu imagino, né? E aí vocês me corrigem, assim, tem ocasiões que tem aquela solidão, porque eu sozinho, às vezes, vocês, principalmente final de semana, que dia de semana é muito essa questão aí do morar sozinho, desse mundo de morar sozinho. Vocês já viram que interferiu alguma coisa na faculdade para vocês? Olha, professor, eu acredito que sim interfere, por conta assim que na rotina da semana, ao decorrer da semana, a gente tá tão focado assim no que já tem que fazer, porque a gente já tem tudo de cabeça. A gente já sabe que tal dia eu tenho que estar em tal local, com tal aula, com tal coisa, eu tenho que organizar essa coisa aqui e a outra ali. Então, aos final de semana que a gente não tem, a gente bate sim o que que a gente vai fazer, né? Assim, qual que é o que que eu tenho que fazer agora? O que que eu vou seguir, entendeu? Sendo que a gente não tem nada pré-dito, pré-escrito pra fazer. Então a gente acaba se pegando nessa desorganização, entre aspas, né? Então eu acho sim que interfere, por conta que a gente fica assim se sentindo pesado, fica se sentindo um dia cansativo, apesar de você não ter feito nada, entendeu? Então, muitas vezes, por conta disso, você não sente motivação pra lavar sua roupa, pra fazer alguma coisa, entendeu? Por conta que você tá tão acostumado com essa vida rápida, com essa vida, entendeu? Assim, cansativa do dia a dia, essa rotina pesada, que aos final de semana que a gente tem essa folga, a gente se cobra, a gente se sente mal por
tá quieto, tá tipo assim, acomodado, né? Então, ela pode influenciar sim, mas é tudo trabalhado, a gente tem que ver tudo isso, né? Eu não sei se é uma experiência única, mas pra mim, interfere sim. Eu imagino que nesse momento, assim, a questão das amizades, né, de você ter um ciclo saudável. Eu sempre falo nas minhas aulas, eu tento lembrar isso, né, para os alunos. E além da faculdade, o cara tem que fazer exercício, ter alguma religião, não só por causa da religião, assim, não quero ser puritano. É a questão, assim, que a religião, quando você realmente entra nelas, você tem ciclos de amizade, se constrói boas amizades lá dentro, de você convidar a pessoa para sua casa, né? É as duas, e a terceira, não use drogas. Porque isso, eu acho que destoa totalmente a capacidade de raciocínio, de escolhas, né? São os 3 pontos. E aí, mas lógico que tem coisas mais importantes, né? Sobre a questão de solidão, é assim, a faculdade, a gente estuda integral, né? Então a gente passa o dia inteiro no meio de semana aqui, né? Quando vê também no sábado de manhã, dependendo, né, da matéria, às vezes tá reposição, né? Então acaba que você tá o tempo todo socializando com pessoas. Eu acho que isso torna até, pelo fato de ser integral, exaustivo. Quando você chega em casa, você não quer falar com ninguém, você tá cansado. Sabe quando sua cota social acaba? Então, eu acho que esse é um ponto que realmente, então, nem dá pra ter aquela solidão e também vai levar de cada pessoa. Por exemplo, eu gosto de morar sozinha, tá? Nossa, eu tenho hora que falo, meu Deus, eu não me imagino morando novamente, assim, com outras pessoas. Eu sou muito, assim, eu gosto porque realmente é as minhas coisinhas tá ali e eu sou bem do meu jeitinho, né? Então, mas a questão de solidão às vezes pode pegar sim, lógico. Mas igual você comentou, eu tento criar uma rotina, eu vou pra academia, lá tem um novo círculo, então é novos assuntos. E também a questão da religião. Todo domingo eu gosto de ir na missa, então eu também vou no sábado na igreja. Então eu tento criar também esse outro laço, pra não ficar só resumindo a minha vida na universidade, porque isso é realmente prejudicial para nossa saúde. A gente não pode resumir isso aqui apenas a nossa vida a isso aqui, porque vai acabar que vai afetar nos nossos estudos, porque se torna exaustivo, a gente cansa. Então, realmente, eu acho importante isso e as amizades também sair de vez em quando é essencial. Isso. Não pode deixar de comentar o óbvio. Festas, universidade tem, né? Esse ciclo de amizade também se constrói isso, né? E Uhum. Eu tem acho que que o viver. Fabrício é mais experiente nisso, professor. Tem que viver isso aí. Eu também acho que é válido e importante, porque nesses ambientes também se constrói amizades. É, me parece que a Laiane está bem já adaptada até que ela gosta, né? Mas assim, e o primeiro ano, o primeiro semestre? Como é que foi? Porque eu imagino que existe ciclo, você vai se adaptando e vai acostumando. Eu sei como é que foi o primeiro semestre para vocês de adaptação na universidade. Porque o aluno chega, alguns já com a rotina de escola, né? Às vezes de cursinho, e você chega, às vezes tem alguma pessoa, às vezes é só um prédio, né? Às vezes com dimensões muito pequenas, né? Aqui a gente é uma comunidade, né? Com várias áreas, várias salas, vários cursos, vários prédios, né? A gente tem placas aqui sinalizando, então é um mundo à parte, assim. E no começo, essa grandiosidade. Como é que foi esse primeiro semestre de vocês? Professor, pra mim, eu não vou negar que foi difícil, entendeu? Porque eu já saí do terceiro ano e já vim direto pra faculdade, então esse baque de ensino médio pra graduação é totalmente diferente. A forma de estudo é totalmente diferente, os professores são diferentes, as metas de vida são diferentes. Porque, querendo ou não, no ensino médio, tem muita gente, tipo assim, seu ciclo de amigos, um não sabe o que quer fazer, outro fica naquela dúvida, outro fica naquela coisa. Aqui na faculdade não, todo mundo já tem pré-meditado o que quer, o que tá seguindo, entendeu? Então já tem muito desse estranhamento, entendeu? Em questão de estudos também, a gente é adaptado no nosso ciclo de estudos, por todo o decorrer, a gente o quê? O professor vai lá, copia na aula, no quadro, no branco, na lousa, e você no seu caderno. Aqui não é assim.
Entendeu? A professora já pega ali o slide, já tá passando, já explicou. Aí você, tipo assim, você que tá chegando agora, você não sabe se presta atenção no slide ou se você copia. Aí tem professores que não disponibilizam slide. Aí você tem que copiar, mas você não prestou atenção. Entendeu? Então tem, tipo assim, você tem que ter essa, sabe? Você tem que ficar se desdobrando pra entender como é que é o ritmo de estudos. Então não é fácil, de verdade mesmo, não é fácil. Meu primeiro semestre ele foi difícil. Ele foi difícil por conta disso, por conta da adaptação mesmo. Mas eu acredito que é o tempo mesmo, tipo assim, uma adaptação ele leva tempo, ele leva esforço. Então ele não é impossível, mas também não é fácil. Nossa, é isso, é tudo realmente, como eu pontuei, primeiro ano, ele é muito difícil, porque a gente tá lidando agora com uma nova rotina, né? E igual o Fabrício comentou em questão de o que você deve estudar. Eu lembro que eu e a minha rodinha de amizade da faculdade, a gente ficava comentando, a gente não sabe estudar pra faculdade. Porque realmente, estudar pra faculdade é diferente de você estar estudando ali na escola. Porque você tá estudando pra você ser um profissional, você vai estar exercendo aquilo que você tá aprendendo ali o tempo todo. Então, tipo assim, a gente fala, meu Deus, o que que a gente deve estudar? Então, eu acho que o ponto principal era que a gente ficava debatendo. Como estudar pra faculdade? E eu acho que realmente não tem o jeito certo, cada um tem o seu jeito, né, de estudar pra faculdade. E a rotina também. A rotina de ser integral era um tapa na nossa cara todos os dias. O primeiro semestre, meu Deus, mas agora eu acho que o segundo tá sendo pior. Parece que eu acho que quando vai passando, vai ficando pior ainda. Então, mas o primeiro foi bem difícil. Eu acho que a gente teve uma experiência muito igual no primeiro semestre, porque a gente fez anatomia juntos. A gente fez matéria juntos. E a gente ia pra Pontal. Toda terça-feira ia pra Pontal e também tinha monitoria de anatomia no Pontal na quarta-feira à noite. Então a gente tava o dia todo aqui e ia pra Pontal à noite. Então, realmente foi tipo, o primeiro semestre era. Você tava tentando tirar notas boas, mas você ainda não tava sabendo como você estudava. Tava tentando montar uma rotina pra faculdade, né? Que além de aprender a estudar pra faculdade, você tinha que lidar com a rotina de seu dia todo e também as questões de morar sozinho. Então, tipo, que agora tudo era sua responsabilidade. Então, eu acho que não tem como você ser perfeito no primeiro semestre, não tem como mesmo. Então, acho que a pessoa tem que ir falar assim, o que que você pode me falar no primeiro semestre, assim, pra mim entrar, pra eu não ter essas dificuldades? Não tem como. Eu acho que eu falo isso porque não tem. Cada um vai ter experiências diferentes, assim. Eu, porque eu moro sozinha, mas talvez o Fabrício também, ele morando sozinho, mas ele teve outra dificuldade diferente que eu. Então, é bem difícil o primeiro semestre. Eu acho que em questão de adaptação. Já os outros semestres não vai ser essa questão de adaptação. Eu acho que o mais difícil, assim, do primeiro semestre, você que é calouro, você que tá chegando agora, você tá com essa sede de fazer amizade, de criar novos vínculos. Então, muitas vezes você deixa de estudar pra estar em um rolê com seus amigos, ou então de alguma festa que vai ter, porque você tá com essa sede de conhecer a cidade, conhecer novas pessoas, conhecer novas vivências, entendeu? Porque querendo ou não, aqui é uma vivência. Eu tenho uma vivência, a Laiane tem uma vivência, o senhor tem uma vivência. Então a gente gosta de ficar compartilhando essas informações, essas coisas, entendeu? Então, mas eu acho que o que mais bateu pra mim aqui foi conciliar a vida social com a acadêmica. E às vezes, para você não se sentir deslocado, você até se força mais a fazer coisas que nem você às vezes queria, para se Aham. sentir incorporado num Sim. grupo. E aí vem os riscos, né? De às vezes você se entregar demais ou sair dos seus princípios morais para se encaixar, para não sentir-se deslocado, né? É, é bem interessante essa visão. E principalmente assim para reflexão dos professores, né? Porque como a gente não tem na escola, todo mundo tem um cronograma certinho, um método, todo mundo segue mais ou menos o mesmo método. Da universidade não. Existe essa diversidade realmente dos métodos diferentes, né? Tanto que é difícil a gente também ser avaliado, porque existe alunos que preferem um método mais tradicional, outros mais inovadores, um mais engessado, outros que deixam mais livre, né? Mas eu acho que no final das contas, meus 11 anos de experiência, no final você sai de novo um profissional mais descolado, assim, dinâmico para diferentes metodologias. Mas, de novo, não deixa de ser no começo uma dificuldade. Sim, esse é o diferencial da faculdade, né, da UFMT, porque realmente a gente tem essa liberdade, é a questão da nossa organização, porque é
Na escola é tudo rotuladinho ali, você vai lá 4 horas por dia, estuda e volta. E aqui a gente tem essa liberdade de, realmente, se você quer tirar notas boas, vai ter que ser por você mesmo. Mas também se você não quiser, você querer ser o mínimo ali, você vai ser. Então é tipo, nossa, é muito difícil. Acho que o Fabrício falou em questão de amizade. Pra mim, o mais difícil foi adaptar a rotina da faculdade. Foi o mais difícil pra mim, assim, questão de regular sono, porque você passa o dia inteiro aqui, você não pode dormir bem. Então, acho que questão de também adaptar a questão de comida, que também foi difícil pra mim no começo, que é um ponto interessante de falar. É, Pessoal, eu não fiz nem a metade das perguntas e talvez a gente corte esse episódio em 2 programas, né? E a gente volta de novo, seguindo essa linha de raciocínio, mas para o vídeo também não ficar muito longo, a gente estabeleceu um horário assim, né? Um tempo razoável. Então, quero agradecer vocês dois pela presença. Para quem não está nos ouvindo, semana que vem a gente volta com esse mesmo bate-papo e é uma continuação, né? Parte 1 e parte 2, tá bom? Então, de novo, agradecer vocês pela disponibilidade, agradecer o pessoal que está em casa, nos vendo ou nos escutando, pela paciência e pelo apoio que estão tendo com o nosso projeto, tá bom? Não esqueçam de dar o like aí, seguir o nosso canal. Muito obrigado a todos e até semana que vem, seguindo esse mesmo programa, esse mesmo assunto, tá bom? Um abraço, pessoal, e até mais.